O profeta Zacarias diz: pedi chuva no tempo das chuvas serôdias. Com a chuva tardia, os fazendeiros começavam a arar e plantar sementes. As chuvas amadurecem nas plantações para a colheita. Então o profeta diz: olhe para cima e peça a chuva ao Senhor. Deus está dizendo ao seu povo para reunir o seu grão, o seu vinho novo e o seu óleo, para que os vossos dias e os dias dos vossos filhos se multipliquem na terra, que o Senhor jurou a vossos pais. Nesse próximo ano, espere muitos bons dias para você e sua família. Veja a restauração de cada relacionamento e o resgate e a restituição das coisas perdidas, como dizia outro profeta. Alegrai-vos, os filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará justa medida a chuva. E restituir-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Então prepare-se para a chuva. Tá bom. Quero orar com vocês nesta manhã. E eu creio que a palavra de Deus é uma palavra que liberta, é a palavra que cura, e é a palavra que traz vida. Vida acima de todas as coisas, uma vida eterna. Amém? Pai, muito obrigada. Obrigada por tudo que estamos vivendo, por tudo que vamos viver. Obrigada pela tua palavra nesta manhã que será liberada, Senhor, neste lugar. Eu creio na profecia da tua palavra e creio, Senhor, que a tua palavra, que é a espada de dois gumes, que penetra entre a divisão da alma e do espírito, fará grandes coisas nesta manhã. Tanto aqueles que estão aqui presencialmente, como a família online que está nos assistindo, eu creio que esta palavra, Senhor, vai transformar. Oro nesta manhã, Senhor, por todas as mentes que sejam transformadas. As mentes que estão confusas, Senhor, traz libertação nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, sai toda confusão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito que tem atuado na mente, não deixando o discernimento da palavra e a revelação do poder desta palavra, agora seja destruído. No poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Que estas mentes sejam esclarecidas. Que estas mentes sejam tocadas, Senhor. E que estas mentes recebam deste poder da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, cesse toda batalha na mente agora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quero compartilhar com vocês, nós este ano tivemos a direção do Senhor, né, sobre o texto de Joel, sobre o que o Senhor é o ano da restituição, e eu vejo que o Senhor está restituindo muitas coisas para nós neste ano, principalmente espirituais. Eu vejo que o Senhor tem derramado algo novo na nossa vida espiritual, porque Ele quer nos ver ainda mais maduros espiritualmente, crescendo, para que Ele possa nos usar como instrumentos nas mãos dEle para alcançar outras pessoas. Ontem, quantas pessoas estavam aqui que foram convidados por vocês, que vieram por causa da divulgação dos folhetos que a gente fez, né, distribuiu. E eu creio que Deus está nos movendo para isto, né? Nós temos já, ontem mesmo eu conversando com a Beth, já estamos pensando numa ação social para o mês de agosto, trabalharmos para a nossa região aqui, do bairro do Imirim, com a população. E eu creio nisso, a igreja que vai para fora. Eu creio nesta igreja que se mostra compadecida, vamos dizer assim, pelas necessidades, não só naturais, mas também pelas necessidades espirituais dos dias de hoje. Quanta gente vivendo, hoje tendo a vida muito perturbada. Demônios atuando na vida das pessoas, levando elas a desejar tirar a vida, não querer mais viver. Então, isto é algo muito atormentador. E eu creio que Cristo Jesus já deu vitória sobre tudo isso, queridos. E o único lugar que o diabo tem, e eu tenho falado sempre isso, e Deus tem falado muito isso comigo e com o Valmir ultimamente, o único lugar que o diabo tem o poder de atuar é na nossa mente.
Porque o seu coração já pertence a Cristo Jesus. Na obra da cruz, o Senhor, quando Ele decidiu morrer por mim e por você, Ele decidiu destruir o muro de separação que era o pecado. Então Ele resgatou novamente para a comunhão com o Pai, o nosso coração. Então, deixa eu dizer algo, o diabo não pode tocar no seu coração. Se você passou por essa obra transformadora, o diabo não pode tocar no seu coração. Mas ele tem a sua mente, ele pode atuar na sua mente. E a sua mente, sendo bombardeada, ela descarrega na sua alma, nas suas emoções. E leva você, muitas vezes, a não crer em muitas coisas que Cristo já fez por você. E eu quero falar sobre isso hoje. Então, eu creio que uma coisa que o Senhor está restituindo para nós são pensamentos claros, corretos, certos na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Não é autoajuda, não é pensamento positivo, mas é pensamentos corretos, pensamentos verdadeiros, segundo a palavra de Deus. Porque é isso que vai transformar a nossa mente, renovar a nossa mente. Então eu queria que você abrisse a palavra de Deus em 2 Coríntios 10. E hoje eu quero falar sobre que o Senhor vai restituir em nós pensamentos à obediência de Cristo. E o Senhor revelou esse texto para mim e para o Valmir essa semana, falando bem claro sobre isso, e por isso que eu falei para ele, eu queria compartilhar, porque foi muito bom para mim. 2 Coríntios 10, do 3 ao 5, diz assim: Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E tem uma outra versão que fala tornar-nos à obediência de Cristo. Então presta atenção, há uma diferença. Não sou eu que faço algo para ser obediente. Cristo já foi obediente, já cumpriu isto na cruz. Quando ele foi para a cruz, ele já obedeceu ao Pai. E quando ele se tornou obediente ao Pai, ele deu a nós a capacidade, através dessa transformação, de termos um coração obediente. Eu não preciso me esforçar para ser obediente. Eu não preciso me esforçar para obedecer o que a palavra de Deus diz. Quando a palavra de Deus fala comigo, automaticamente a obediência de Cristo reflete na minha vida. Está dando para entender, queridos? Cristo foi obediente primeiro. Ele decidiu, eu vou morrer por todos os homens. Eu vou para aquela cruz, em meu favor, em seu favor, Kilza. Ele decidiu isso, já fez na sua vida. E ele foi obediente. E essa obediência veio até nós. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês. E esse texto diz aqui que as nossas armas não são armas deste mundo, mas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Toda fortaleza que se instala na nossa mente, ela se torna um lugar de confiança. Deixa eu dizer algo aqui para vocês. Eu nunca fui, nenhum palácio real. Mas, vamos pensar em algo que foi bem recente. O Vaticano. Nós vimos várias fotos do Vaticano aí, O Vaticano, ele é cercado por uma muralha. Fechado. Você não entra lá assim, chego lá e vou entrando no Vaticano. Não, ele é fechado. Então, há uma fortaleza. Fortaleza é lugar do quê? De segurança, de proteção. Então, por isso que a palavra de Deus diz que as nossas armas não são desse mundo, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Porque nós podemos, muitas vezes, ter fortalezas que estão na nossa mente,
que se tornam destrutivas. É um lugar de segurança destrutivo. É um lugar de confiança, mas que destrói. Está dando para entender? São fortalezas que formam-se em nós. Então nós precisamos ver isto. Por isso que quando nós pensamos de forma errada, quando nós acreditamos na mentira que o diabo lança constantemente na nossa vida. E outra coisa, ele lança meias verdades. A palavra diz que são sofismas. Não é a verdade que Deus tem a seu respeito. Não é a verdade como o Pai te vê. Não é a verdade como Cristo quer te abençoar. Ele lança essas palavras na sua mente para quê? Para que se forme fortalezas. Para que a verdade da palavra de Deus não penetre. Então, quando às vezes a gente... Eu não estou dizendo aqui que a gente precisa agora, então... Agora eu só preciso falar coisas positivas. Não é isso. Eu preciso declarar a palavra. Estou doente. Não, você não está doente. Estou passando por uma enfermidade. Mas Cristo tem cura. A forma com que nós falamos, a forma como pensamos, leva-nos a provar dos benefícios da palavra de Deus. Mas às vezes essas fortalezas estão tão fortes em nós que nós acreditamos na mentira do inferno. Eu tenho depressão. Não, você não tem, você pode estar passando. Eu sou uma pessoa ansiosa. Não, você não é. É um momento que está te levando a isso. Qualquer outra situação. São coisas que nós passamos, mas que Cristo tem respostas para sairmos dessas situações. Então nós precisamos, queridos, ver a forma como nós pensamos e como falamos, não só pensamos. Como eu falo. O que eu falo é correto? É o que Deus pensa a meu respeito? É a obra que Cristo realizou na minha vida? Porque sabe de uma coisa? Eu tenho falado muito isso para o Valmir. Nós, às vezes, estamos tão acostumados com o Evangelho de Cristo, nem percebemos, nos tornamos religiosos. Eu faço parte de uma igreja, eu frequento o culto todo domingo, eu vou à célula, mas eu não consigo viver o reino de Deus. Porque Jesus não veio aqui implantar religião, ele veio aqui implantar o reino. E o reino de Deus é um reino de paz, justiça, santidade, cura. É isso que o reino de Deus é. Então o que eu estou vivendo? Eu estou vivendo uma religião ou estou vivendo o reino de Deus? Eu estou pensando como Deus pensa? Ou eu estou sendo bombardeado por informações deste mundo, desta terra e até mesmo de Satanás? E eu não estou dizendo isso para vocês, eu estou dizendo para mim. É para mim. Porque muitas vezes a gente vai acreditando naquilo e parece que nada muda. Então, eu tenho aprendido isto. O diabo, ele só pode semear pensamentos errados na minha mente, mas ele não tem o poder de controlar naquilo que eu creio. Ele pode semear, mas ele não tem poder de controlar naquilo que eu creio. Se você crê na obra de Cristo, se você crê que você foi transformado, se você crê que o poder de Cristo está sobre a sua vida, você é mais do que vencedor. Você pode estar passando por qualquer coisa na sua vida, por qualquer situação, mas você é vencedor. Sabe por quê? Porque se a gente não crer e falar assim, nós vamos acreditar nas mentiras. E essas mentiras não vão permitir que a verdade de Cristo entre em ação para nos libertar, para o milagre acontecer. Ontem, nem compartilhei com ninguém, e agora o Espírito lembrou. Eu acordei ontem, comecei a orar pela nossa festa, e o Espírito falou para mim assim: o meu primeiro milagre aconteceu numa festa de casamento. E eu falei: Senhor, vai ser assim naquele lugar. Esta festa vai acontecer milagres. E quando eu comecei a ver gente diferente, e começava a perguntar para as pessoas: fui convidado por fulano, fui convidado por ciclano, foi não sei quem me deu o folheto, olha, não sei.
eu comecei a lembrar, eu falei, Senhor, esse é o milagre. Nós começamos a dar passos, e o milagre está acontecendo. E o primeiro milagre de Cristo foi nas bodas de Caná, da Galileia, num casamento, numa festa. Então, vocês estão vendo como é que é? Às vezes a gente pensa assim, é só uma festa. Eu vou lá só participar da festa. Eu vou lá porque a comida é uma delícia. Tudo isso tem. Mas tem milagre. Mas tem cura. Mas tem amor transbordando. Ontem a gente abraçava as pessoas que estavam aqui. Amor de Cristo, amor de Cristo. Foi a oração que o Nenê fez conosco. Vamos demonstrar o amor de Cristo. É isso, queridos. Então é uma festa, mas é uma oportunidade. Se eu começar a enxergar as oportunidades que vêm de Deus para a minha vida e começar a colocar na minha mente os pensamentos certos, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Porque ele tem esse desejo. E o diabo tem o desejo contrário. Como ele não pode tocar no seu coração, como ele não pode te tirar da cruz, ele não pode fazer isso. Como ele não pode roubar a sua salvação, porque você não é mais dominado pelo pecado, a não ser que você seja dominado pelo pecado. Aí, ok. Mas se você não for dominado pelo pecado, ele não pode fazer nada disso. Mas ele pode atacar a sua mente. Ele pode atacar a sua mente. Sabe de que forma? Dizendo assim, esta situação que você está vivendo, está vendo? É por causa disso. E você começa a acreditar que é isso mesmo. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Esta enfermidade que está na sua vida pode causar isto. Pode até te levar à morte, à loucura. E você começa a acreditar nisso. Acho que é verdade. Olha, eu acho que é isso mesmo. Não. Não é nada disso. Não é nada disso. Cristo tem algo tremendo, grandioso para a sua vida, para a minha vida. Ele tem vida e vida abundante. Vida e vida abundante, não é qualquer vida. Você está passando por um processo, porque Deus quer usar esse processo para que a glória dele seja manifesta. Não sei para quem que eu falei isso a semana passada, que veio compartilhar algumas coisas comigo. Eu falei assim, é só um processo, porque a glória de Cristo vai ser manifesta na sua vida. É isso, queridos, é começar a ver, e é começar a acreditar, e é começar a verbalizar a verdade. E a verdade é a palavra de Deus, não tem outra. Não existe outra. Não existe outra forma. Não adianta você procurar outros caminhos, não vai encontrar. Então, deixa eu dizer aqui, vou dar 2 pontos. A verdade que você conhece é na qual você crê, é aquela que tem o poder de libertá-lo. Então, olha aqui. João 8, 31, 32, diz assim. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Então, primeira condição, permanecer firmes na palavra. Não é no pastor, não é no conselheiro, não é no mentor, não é. Não são nos médicos, que Deus criou todos com sabedoria para nos ajudar, mas não é manter firme nestas coisas, não é manter firme na conta bancária, não é manter firme no seu trabalho, não é. É manter-se firme na minha palavra. Verdadeiramente serão meus discípulos. Então, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Gente, isso é tremendo. Não é conhecer só Jesus Cristo. Conhecer a obra da cruz. É conhecer a cada dia. Compartilhava semana passada com o pessoal de oração. Quando eu li essa palavra com o Valmir, é conhecer todos os dias esta verdade que traz libertação para as nossas vidas.
Jesus já fez tudo. Tudo está registrado aqui. Mais um pouco o Espírito tem para te revelar. Mas é conhecer. É ir lá na fonte. É beber dessa fonte. Então, crer, quando você crê corretamente, você abre tesouros de Deus para a sua vida, para a minha vida. Quando eu creio, quando eu busco essa verdade, quando eu quero conhecer essa verdade, Ele abre tesouros para a minha vida. É isso. Graça, favor e bênçãos e o perdão sempre estiveram à nossa disposição. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, graça, favor, bênçãos, perdão e tudo mais, um pacote, sempre esteve à nossa disposição. Mas quando eu acesso a plenitude do amor de Deus, a obra consumada, está feito, não tem mais o que Cristo fazer por nós, já fez, creia nisso, tome posse disso, viva isso. Ele já fez. Então, quando você se apropria disso, quando você acessa essa plenitude desse amor de Deus, as fortalezas começam a ser destruídas na sua mente. Toda fortaleza errada, todo pensamento começa a ser quebrado, começa a virar a terra. As nossas emoções são os sinalizadores que indicam quais são os nossos pensamentos, certo ou errado? Quando eu estou triste, é porque algo na minha vida não está bem. Quando eu estou com dor, eu tenho uma carinha de que eu estou com dor. As nossas emoções, elas demonstram, sinalizam como estão os nossos pensamentos. E sempre que começamos a sentir emoções negativas, por exemplo, medo. Hoje a gente anda assim, não é, gente? A gente anda pelos lugares, você tem medo, né? Medo de ser assaltado, medo de ser violentado. Quarta-feira foi quarta-feira que nós fomos embora, uma discussão de... não foi eu que vi. Uma discussão no trânsito, o cara saiu com um facão de dentro do carro, gente. Passou assim, ó, com o facão, ia brigando com o outro. Falei, Jesus, nós estamos vivendo aonde, meu pai? Então a gente tem medo. Natural, verdade. Então, culpa. Então, isso daí vai bombardeando a nossa mente. E sabe o que a palavra de Deus declara em 1 João 4,4? Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, olha só. Se eu começar a entender que maior é aquele que está em mim do que qualquer pensamento errado que o inimigo tentar lançar na minha mente. Se eu pensar que o maior é aquele que está em mim sobre qualquer sentimento de culpa. Se eu pensar que maior é aquele que está em mim de toda acusação que se levantar contra mim. Se eu pensar que aquele que está em mim é maior sobre todo medo que vem me acurralar. Quero dizer algo para vocês, nós vamos viver uma vida em paz. E muitas pessoas verão e vão nos perguntar, como é que você consegue viver assim? É isso, queridos. Então eu preciso confessar, eu preciso declarar, eu preciso abrir a boca, porque o que eu falo é o que está no meu pensamento e é o que eu creio no meu coração. Os nossos pensamentos precisam ser nutridos por essa palavra todos os dias. Isaías 54:17 é uma promessa de Deus tremenda. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Qual arma vai prevalecer contra você? Acabou. É uma verdade. Nenhuma arma forjada contra você vai prevalecer. E você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor. E esta defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Então o Senhor está falando a respeito do seu povo. Nenhuma arma forjada vai prevalecer. Eu estou declarando. Olha aqui, gente, isso é uma
profecia para a nossa vida. Sabe por que ele está declarando isso em Isaías 54? Porque a nossa posição é essa: estamos assentados nas regiões celestiais, juntamente com Cristo Jesus, ao lado do Pai. Esta é a nossa posição, por isso nenhuma arma vai prevalecer contra nós, nenhuma língua que se levantar contra nós nos condenando vai nos atingir, porque você está sentado à direita do Pai, juntamente com Cristo Jesus. Quando Deus o Pai olha para você, Ele te vê sentadinho ali. É isso, queridos. Pense certo, declare coisas certas, porque senão seus pensamentos vão te aprisionar. As fortalezas que vão se formando na sua mente vai te levar cativo. Cativo quer dizer prisioneiro daquelas mentiras. Eu não sou amado. Você é amado. Sabe por que você é amado? Porque o Pai te amou primeiro. Ontem uma das minhas netas ia falando no carro, né? Acho que eu não estou nela. Deus me amou primeiro. Aí ela falava assim, mas não, a Valen falava, Deus me amou primeiro. Aí a outra falava assim, não, Deus amou os primeiros humanozinhos que Ele fez, Adão e Eva. Aí eu falei assim, não, filha, Deus nos amou primeiro. Ele deu a nós Jesus Cristo, porque Ele nos ama, porque Ele tem o melhor para a nossa vida. É o amor de Deus, ninguém pode dizer o contrário a respeito de vocês. Ele ama, Ele nos ama. Todo dia quando você acordar, você fala assim, obrigado, Pai, porque hoje o Senhor está declarando que o Senhor me ama. Porque Ele está declarando. Creia nisso. Creia nisso. Então, queridos, olha aqui. Voltando ao texto de 2 Coríntios 10, que é onde eu comecei, e já dei uma desviada dele. Leve cativo os seus pensamentos à obediência de Cristo. Pense assim. Cristo foi obediente. Obediente até a morte e morte de cruz. Ele não morreu de qualquer jeito. E Ele morreu e obedeceu por minha causa. Ele foi obediente por minha causa. Então hoje, eu sou obediente. Eu tenho amor pelas pessoas. Eu tenho compaixão pelos perdidos. É só uma questão de começar a verbalizar aquilo que você é em Cristo Jesus. Porque você é isso. Você é amado, você foi justificado, você é abençoado, você não está debaixo de maldição, você é a justiça de Deus nesta terra. Você é a justiça de Cristo nesta terra. Então leva cativo os seus pensamentos para torná-los à obediência de Cristo. Você não consegue ser obediente. Consegue? Foi o Nenê que falou a semana passada, eu não lembro quem foi que falou, se foi o Valmir, que no Velho Testamento, eles uma vez por ano levavam animais, faziam sacrifícios pelos pecados do povo. Não sei qual dos dois pastores que falaram isso. E aí, o que acontecia? Saíam dali e continuavam pecando. Acabou, já está lá mesmo, já fez já o sacrifício. Eu vou continuar. Então, eles tinham condições de obedecer? Não tinha. Agora, deixa eu dizer algo para mim e para você. Cristo se fez obediente a Deus no meu e no seu lugar. Então, eu quero dizer para você, bem-vindo, você é obediente. Hoje você tem condições de obedecer. Ai, mas pastora, tem algumas coisas na minha vida que ainda eu não consigo. Então, mas se você confessar, se você se prostrar diante do Senhor com um coração quebrantado, com um coração que deseja esta vida, Ele tem para você. Acabou na sua vida o pecado, acabou na sua vida todo o seu passado, acabou na sua vida isto que te atormenta, acabou na sua vida os vícios, acabou na sua vida a mentira. Você agora só precisa fazer isto. E se você já fez isto, você tem condição de viver a obediência de Cristo, porque você se tornou obediente através dele. Então, errado é quando nós achamos que nós podemos ser obedientes. Desculpa, nós não conseguimos. Mas quando eu creio
quando eu tomo posse, quando eu me enxergo naquela cruz, morta para o meu pecado, morta para todo o meu passado, morta para tudo aquilo que me aprisiona, eu tenho condições de viver a obediência de Cristo. É isso, queridos, é isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A lei coloca foco no homem, no que ele precisa ser, o que ele precisa fazer. Eu preciso, eu preciso dar esmolas. Eu preciso levar. Ok, isso a gente faz porque Cristo fez. Não é porque você precisa fazer. Porque a lei nos leva a focar nisso, no que eu preciso. Não, você não precisa. Cristo já fez tudo por você. Você precisa ser obediente a Cristo. Você precisa levar os seus pensamentos à obediência de Cristo. Quando nós tiramos o foco disso, a graça que foi derramada através do sacrifício de Jesus na cruz, pela sua morte, pela sua ressurreição e pela descida do Espírito Santo sobre nós, isso é graça, é Deus dando tudo a quem nada merecia. Coloca o nosso foco em Cristo, que já fez tudo e que continua fazendo na sua vida. Não quero dizer que nós vamos sair daqui agora, está todo mundo santinho, pensando tudo certinho. Não, não é isso. Mas se a gente praticar, se nós começarmos a conhecer essa palavra tremenda, esta palavra que liberta, nós não vamos viver debaixo de nada de que o diabo tem colocado ou tenta colocar na nossa mente. É o único lugar que ele pode trabalhar, queridos. É o único lugar que o diabo... Lembre-se sempre disso. O único lugar que o diabo tem acesso é a minha mente. Porque se ele conseguir fazer com que você acredite no que ele fala, você está aprisionado. E você está deixando... Você não perdeu a salvação. Mas você está deixando de desfrutar da graça. Você está deixando de desfrutar dos privilégios da vida de Cristo. Então, o que significa submeter o meu pensamento a Cristo? Romanos 5,19. Porque como? Por meio da desobediência de um só homem. A desobediência entrou na nossa vida por Adão. Eu não escolhi ser desobediente, mas eu já nasci desobediente, certo? São muitos os que foram feitos pecadores, a humanidade. Assim, também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Bem-vindo, você é justo. Você é a justiça de Deus nessa terra. É isso, queridos. Se por Adão entrou o pecado, por Cristo Jesus entrou a graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça não abundou, ela superabundou. Então nós estamos nisto, filhos. Quem crer nessa gloriosa obra de Cristo, que é o Evangelho, não tem outro, vai viver debaixo disso. Não estou vivendo, pastora, mas você vai viver. Vai passar. Quero dizer isso para você, vai passar. Tenho dito isso para uma irmã constantemente. Você está bem? Ela falou, é um dia de cada vez, mas vai chegar o dia da sua libertação total. É isso, querido. Nós somos filhos. Filhos. Quanto mais você crer que a sua justiça vem da obediência de Jesus e não dos seus próprios esforços, mais você viverá uma vida de obediência. Quanto mais você crer nisso, a minha obediência vem por causa da obediência de Cristo, da justiça dele. Então, a nossa obediência começa com escolher que somos feitos justos em Cristo Jesus. Este é o verdadeiro evangelho, é Romanos 5,19. Por um homem entrou o pecado, mas por um homem entrou a graça. E a graça nos alcançou. E a graça nos tornou justos. E a graça nos tornou filhos. E a graça nos tornou amados. E a graça nos tornou obedientes. E a graça nos tornou vencedores. Tudo que está na Bíblia, no Novo Testamento, é a graça de Deus na sua vida. É isto. Quero orar com vocês.
Antes você precisa saber quais são os pensamentos que me representam. Quando eu me olho lá no espelho, que pensamentos eu tenho a meu respeito? Quem sou eu? Sou filha amada? Fui feita a justiça de Deus? Sou abençoada? É assim que eu me enxergo naquele espelho. Eu tenho a capacidade de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a sabedoria do alto. Concentre-se na verdade da sua identidade. A sua identidade é esta: você é filho. Ninguém pode tirar de você isso. Ponha o seu foco em Cristo, na obediência do Calvário, que fez de você justo. Você é justo em Cristo Jesus. Agora deixa eu dizer algo para você. Há uma batalha, né, que tenta dominar a nossa mente. Ah, mas hoje eu me exaltei, hoje eu me alterei, hoje eu gritei. Isto pertence a Cristo? Não. Mas se você tiver consciência de quem você é, automaticamente na sua mente você vai dizer o quê? Eu sou de Cristo, então, olha, se eu gritei com alguém, me perdoe. Se eu me alterei com alguém, me perdoe. Porque eu sou de Cristo. É algo automático na sua vida. Agora, se você disser assim, não. Mas eu tinha razão. Quando eu falei, é porque não sei o que. Pronto, acabou. Desculpa. Você já perdeu. A sua identidade ali já foi manchada. Entenderam? A palavra de Deus diz que Jesus foi à cruz de boca. Isso sou eu que estou colocando. Calado. Ele não se levantou contra ninguém. Ele tinha todo o direito, queridos. Ele era o Filho de Deus. Mas ele foi lá. Falaram, insultaram, brigaram. Cada vez que eu lembro disso, eu falo, Senhor, eu tenho que ser assim, eu não posso. Senhor, eu não posso. É assim. Se nós não bombardearmos as nossas mentes com as verdades de Cristo, nós não vamos conseguir, queridos. E não vamos nem passar para as pessoas a imagem de Cristo. Porque o texto diz que se nós estivermos firmados na palavra, verdadeiramente são os meus discípulos. Discípulos, ele reflete a imagem de quem ele segue, de quem ele põe, de quem ele crê, para quem ele vive. Certo? É isso. Então há essa verdadeira batalha. E se o inimigo conseguir colocar na sua mente cada dia mais palavras, pensamentos errados de derrota, de ansiedade, de ganância, de inveja, ele vai conseguir empurrar as suas emoções para o sentimento da culpa, da condenação, do medo. É isso que ele vai fazer. Porque é a única coisa que ele pode fazer contra nós. Então, queridos, quero orar com vocês, eu não quero orar por vocês. Porque eu tenho provado disso a cada dia. Quero orar com vocês. Porque eu tenho todo dia levantado e dito isso, Senhor. Hoje eu vou provar desta obediência na minha vida. Não é fácil. Não é fácil. É uma luta, realmente. É uma batalha. E às vezes a gente se pega falando coisas que não deve, né? Acreditando em coisas que não deve. Que não é o que Deus pensa e fala a nosso respeito. E por isso que a gente às vezes vive na derrota. Não consegue sair daquilo, daquele emaranhado. Não consegue nem enxergar onde tem uma luz naquele túnel. Sabe por quê? Porque a gente dá vazão. Porque a gente dá autonomia para o inimigo. Ele veio para roubar, matar e destruir. Se ele destruir os pensamentos corretos de Cristo na sua mente, ele é vencedor sobre a sua vida. O diabo não pode te possuir, mas ele pode possuir a sua mente. Ele pode possuir os seus pensamentos. Ele não pode te possuir.
Porque você é filho, mas ele pode possuir a sua mente. E se ele conseguir, acabou, queridos. Você vai viver uma vida desfocado do propósito de Deus. Então deixa eu dizer algo para vocês. Rompa esse círculo vicioso na sua vida. De derrota, de desânimo, de apatia. Rompa. Olhe para a cruz. Enxergue Jesus. Enxergue Jesus lavando você com o seu sangue precioso, lavando a sua mente, a sua alma. Enxergue que na cruz Ele te deu uma nova identidade. Que Ele te fez justiça dEle nesta terra. E eu quero encerrar dizendo e profetizando sobre a sua vida. Assim como Deus é, você é nessa terra. Eu sou nessa terra. Assim como Cristo é, eu sou nessa terra. Pode repetir aí. É assim que você é assim que o Pai te vê. Quando Ele olha para você, Ele enxerga Cristo andando nessa terra, fazendo bem, curando a todos, levando a palavra de salvação e libertação. É isso que Ele vê em nossas vidas. Assim como Ele é nos céus, você é nessa terra. Aleluia! Glória a Deus! Por isso não se calem. Fale do jeito que você souber, do jeito que vier ao seu coração. Queridos, amados, preciosos adolescentes. Geração que Deus ama. E que Deus vai levantar nesta terra para levar essa palavra do Evangelho a muitos. Vocês são essa geração. Vocês não são a geração do celular, da tela. Vocês são uma geração poderosa na mão de Deus, que vai levar essa palavra poderosa a outros. Creiam nisso. Vocês verão o fruto da vida de vocês na vida de outros, assim como é na vida de todos. Mas eu creio que Deus está levantando-nos neste poder e nesta autoridade, queridos. Não creia nas mentiras do inferno. Você não é derrotado, você não é doente, você não é atormentado, você não é inútil, você não é um fracassado, você não é nada disso. Você é justiça de Deus, você é filho amado, você tem o poder de Cristo na sua vida, você foi abençoado e você é cheio do Espírito Santo. Amém? Essas são as verdades. Receba isso. Viva isso, e você vai ver a sua vida. Os problemas virão, as situações você vai ter que enfrentar, mas você é mais do que vencedor, porque aquele que venceu está em você. Amém? Quero orar com vocês. Queria que você ficasse de pé. Aqueles que creem nisto, coloque as mãos sobre o seu coração. E eu creio que toda mente que estava confusa, toda mente que estava atrapalhada, o Senhor já destruiu essa fortaleza. Você que está aí na sua casa nos assistindo, tome posse disso. A sua mente já foi renovada nesta manhã por essa palavra gloriosa. A sua mente foi transformada e os seus pensamentos são pensamentos do alto, assim como é aqui com todos vocês. Pai, por isso eu oro nesta manhã, obrigada, Jesus. Obrigada por tanto amor, Jesus. Obrigada por essa vida triunfante, Jesus. Obrigada por colocar em nós este coração, Senhor, compassivo, amoroso, cheio de graça, de bondade. Coração, Senhor, que não precisa se esforçar para fazer o bem, porque o Senhor já obedeceu, e esta obediência está cravada no nosso coração, Jesus. Eu faço porque eu te amo, Senhor. Eu me movo porque eu te amo. Eu me movo porque eu creio neste amor, eu creio nesta obra redentora. Senhor, e eu falo, porque eu creio que o Senhor tem usado a minha vida
neste poder e nesta autoridade. Por isso eu falo, Senhor. É isto, Senhor, que nesta manhã eu oro por mim e por todos desta casa, Senhor. Eu creio que a nossa mente está sendo renovada nesta manhã. Que os nossos pensamentos são pensamentos que vêm do alto. E neste dia, nesta manhã, eu rejeito, Senhor, na autoridade do poder do nome do Senhor Jesus Cristo, todo pensamento que não vem da tua palavra, que é a verdade. Todo pensamento que é contrário ao teu querer. Senhor, dá domínio aos nossos pensamentos. Encharca-nos da tua palavra, para que os nossos pensamentos sejam a verdade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo.